bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Setup. Setup é uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. Hoje connosco temos Flávio Rodrigues, que é artista entre outras muitas coisas. Olá! E... Olá. Obrigada por teres aceito o convite em estar connosco. É um prazer estar com alguém tão especial como tu. Parece uma apresentação um pouco estranha ao dizer que és artista, entre muitas outras coisas, porque na verdade é isso, não é? Flávio é artista, é intérprete, é bailarino, é, é performer, faz vídeo, faz som, faz situações e cenografias e é isto tudo, não é? Que estou aqui já a alongar-me um pouco demais, mas Flávio, conta-me assim, vês-te nestes parâmetros todos ou como é que tu te descreverias? Olha, antes de mais, obrigado. Ahm, olha, eu diria que artista para mim, se calhar chega. Ok. Hum. É claro que eu faço muitas coisas, é verdade. Faço muitas coisas, vou deixando de fazer algumas também, fui deixando de fazer algumas coisas. Há coisas que eu quero fazer no futuro, que eu me imagino a fazer no futuro que ainda não fiz. Mas eu sinto-me artista, Uhum. assim, de modo geral. Por exemplo, eu estava aqui a pensar que quando eu faço, ou quando eu colaboro em alguma curadoria, Uhum. que é o caso, por exemplo, do Corpo Mais Cidade, com a Isabel Barros, Sim, balé eu teatro. sinto, eu sinto sempre que eu estou lá como artista Uhum. e não como curador. Acho que eu estou lá, claro, a apoiar a colaborar numa curadoria, Uhum. mas tenho uma perspectiva de artista e não uma perspectiva propriamente assim de curador. Uhum. Mas isto é um assunto complicado, é um assunto que tem muitas, Sim, mas muitas, é um muitas assunto. nuances Sim. e em resumo é isso, eu vejo-me como artista. Uhum. Mas é um assunto, ou seja, dizes que é um assunto que tem muitas nuances porque é um assunto ah, que, que tem que tem alguma coisa que tem as camadas de intimidade contigo próprio. Por isso que eu te pergunto a ti, não é? Porque artista é assim, é um emblema ou algo que nos colocam ou algo que nos colocamos a nós próprios. ah, e, é algo que só mesmo intimamente é que tu podes dizer o que é que te define, não é? Através dessa palavra, porque de facto tu tocas várias áreas daquilo que dizemos que são áreas disciplinares, não é? E é engraçado como tu falas agora, quando colaboras no Corpo Mais Cidade com a Isabel, não é? Do Balé Teatro, o teu ponto de vista como curador ou como colaborador curador é um ponto de vista de artista. Consegues, de alguma forma, nomear algumas diferenças que possas ter para ti, para contigo, entre isso, o que é ser artista e curador dentro deste tipo de colaborações? Parece um bocado complicado, mas podes ficar à Não, vontade. não, eu estava assim, eu estava a pensar numa outra coisa que eu iria dizer do início, como é que eu comecei assim, então, mas sobre, por exemplo, a curadoria do Corpo Mais Cidade. hum, o Corpo Mais Cidade é um projeto que eu gosto muito e de que eu tenho muito carinho, e já, Uhum, já lá vão 14 anos, eu acho, da uhum, primeira edição. uhum. E, hum, e é um projeto que uma pessoa, que eu e a Isabel e a restante equipa já encontrou uma dinâmica tão própria de estar e de chegar ao resultado mais ou menos final, né, Sim. de cada programa, que eu já nem sei responder muito bem a essa pergunta. Uhum, É claro que eu também tenho consciência que o Corpo Mais Cidade é um projeto com a direção artística da Isabel. uhum. Eu nunca fiz nenhuma curadoria sozinho, Ok. então eu também Ainda. não sei ainda. Então eu também não sei bem responder a essa tua pergunta. Uhum, Eu neste momento, por exemplo, não tenho assim muito interesse em fazer uma curadoria uhum. Sim. sozinho. Mas eu gosto de estar ali com a Isabel, como gosto de estar com também o Extemporânea, apoiei no FIDANC, Certo. numa edição. Eu gosto de ajudar a pensar o programa e assim, em colaboração. Uhum. Certo. Ahm,
Pois, eu não sei responder muito bem a essa pergunta, porque já lá vai tanto tempo que o Corpo Mais Cidade tem, que a gente Já fazem a já tem uma programação. onda Claro, própria sim, e de como é que nós. E também conheço a Isabel, tanto a Isabel como a Ana, né? O Ballet Teatro é uma casa onde sim. eu vivo já há mais de 20 anos, né? A gente se calhar já vai falar. Já vamos falar Já, sobre isso, sim, exato. sim. Por isso temos uma dinâmica muito própria. Mas O Corpo Mais Cidade é uma programação que é feita, ou seja, é anual, como é que é, funciona? é anual Uhum, e está dentro do DDD, do uhum. Dias da Dança. Do festival, sim. Sim. É um programa que a gente pensa anualmente. Uhum. A gente vai pensando, né, assim, ao longo do ano. E vamos, às vezes, até projetamos anos mais para a frente. Olha, se calhar Na edição também seguinte. já publicamos um livro, Uhum, do qual é muito bonito. Foi um ano muito, muito, muito fixe. uhum. Ahm, é isso. Sim, mas para ti então, diríamos assim, a partir às vezes há estas distinções de o que é uma curadoria, o que é artista, o que é performer, o que é o intérprete, e colocar alguém dentro de uma denominação, às vezes acaba por vá lá, fechar, não é? Sim. Então, se calhar para ti, artista é uma coisa muito mais global e que te permite também navegar entre várias linguagens, não é? Mas falavas, Era sim. isso, eu ia dizer assim. Eu acho uma coisa curiosa, Hum. porque. Curiosa? Engraçada. Eu, a primeira. Primeira, quando eu comecei a dançar, Sim. ou a minha primeira professora de dança, que ela chama-se Maria Alexandrina Costa, Uhum. e vive em Arcozelo, ela, que é a vila onde eu nasci, onde eu vivi até adolescente, Uhum. ela, para além de bailarina e de coreógrafa, também era pintora, ela desenhava e fazia muites coisas. Uhum. E quando eu fui para esse grupo, que devia ter uns 8 anos, eu acho, E foste tu que decidiste que querias ir. Como foi. é que começou essa situação? Ou seja, dizes que tens Olha, 8 anos e eu que era uma, estás eu nesse era uma, grupo. cri- eu era uma Como é que. criança, tinha 8 anos, né? Mas o meu meio familiar era muito, muito livre. E é. Eu podia sair de casa, estar assim, não tinha muitas limitações. Ok. E eu fui a uma festa que se Hum. chama Faca, A faca, sim. em Arcozelo, que era conhecida na altura, que tinha vários acontecimentos culturais e assim de teatro. E eu entrei lá e eu estava sozinho. Eu tenho esta imagem muito interessante de ver um grupo de gente a dançar vestida de preto e branco, uma dança que para mim na altura parecia uma dança estranha. Uhum. E pronto, eu fui para casa e disse: Mãe, eu quero ir para aquele grupo de dança, quero ir para um grupo quero dançar. E dizias, desculpa interromper, disseste que o Faca era um festival, não é? É, É, assim, eu não sei bem, pois, mas sim, em Arcozelo. em Arcozelo. Certo, ok. Sim. E, hum, e minha mãe disse: deve ser da Nininha, porque era assim que se chamava, que toda a gente a chamava. Uhum. E eu disse: por favor, eu quero muito ir e tal. E depois, num sábado, a minha mãe levou-me lá onde esse grupo se encontrava. E pronto, e tenho-te a dizer que foi assim incrível, assim, Apaixonaste. muito, eu acho que por isso, porque lá eu dançava e depois ela gostava de mim e também acho que ela me tinha muito carinho, Uhum. então ajudava-me a dançar, a escrever, a desenhar, a pensar, até depois eu fui ficando lá, eu fiquei lá bastante tempo. Até que idade recordas mais ou menos? Depois eu fui para o ginasiano Não, com mas ficaste eh, com esse grupo até pá, que idade mais ou menos? 13, 14, eu acho, Uhum. assim. Uhum. Porque Com. depois aquilo era assim pontual. Ok. Mas eu ainda cheguei a voltar mais tarde, já depois de ter terminado o ballet teatro. Sim, vamos fazer aqui Sim. um recuar. Não, não, mas ou seja, o facto de teres alguém, por exemplo, já há um contexto livre, como tu dizes, no teu contexto familiar, não é? Essa liberdade de entra, sai, faz o que queres, entre aspas, não é?
ah, se é assim que estavas a tentar descrever, mas, Sim. não é? E ao mesmo tempo depois estás com uma professora ou uma formadora que tem uma perspectiva muito alargada do que é essa coisa que é dançar, não é? Não imagino que a professora estivesse a dar aulas de balé, ou que tipo Não, de nada estilo, disso. que movimento é que existia ali? Olha, eu acho assim, a ideia que eu tenho agora, ela já não tem esse grupo, Hum, era incrível para mim e eu tenho a sensação de que era incrível para muita gente que lá estava, éramos alguns. Esta professora, que Maria Lucina Alves Costa, uhum, era uma pessoa livre, uhum. ah, feminista, eu vou dizer aqui uma coisa assim, com uns ideais comunistas, sabes, Sim, assim, importada com o mundo, com a vida, com uma ideia de liberdade. Depois estamos a falar de uma mulher que vivia ali no meio mais no pequeno. meio da periferia, Sim, não é? sim. E também, nem sei se. Mas pronto, ela fez-me pensar em Uhum, muitas coisas na minha vida naquela altura, até a minha sexualidade, por uhum. exemplo, a minha maneira de vestir, de eu gostar de fazer muitas coisas. Eu era uma criança que gostava muito de brincar com coisinhas e de. Distraís com vários Sim, elementos. não era propriamente. Nunca fui um moço de futebol, Uhum. não necessariamente um sítio da boneca, embora que pudesse ter roupinhas e tal, mas eu gostava mesmo era de madeiritas e de andar assim, A mexer materiais. mexer em coisas e elas. Parecia que com ela eu sempre era aceito em tudo. Uhum. Essa liberdade é fundamental e seria fundamental que, agora vou fazer um vouching, que no país todo, a todas as Sim, crianças eu tive pudessem ter essa experiência. uma sorte grande em ter entrado naquele. Ela tinha um carro muito pequeno e às vezes até em coisas que nem sei como é que. Ela tinha um carro muito pequeno e transportava-nos a todos. Eu não sabia Como é que ela fazia como isso? é que ela fazia, sabes? E depois, se a escola não tivesse a dar dinheiro, a escola, que ela às vezes dava aulas na casa dela, se não tivesse aquilo a dar dinheiro, a gente punha-se a fazer rissóis, sabes? Assim, uma coisa muito. Inventava formas de fazer possível Sim, e esses mundos. nos espetáculos que nós organizávamos, ela vendia também os desenhos dela, que eram desenhos lindíssimos. E para mim, né, e também havia sessões em que nós escrevíamos livremente, cada um de nós tinha um caderno e ia escrevendo, ia desenhando. Então eu tenho a sensação que fui, que eu cresci, não é? Isto dentro do território da criação de Sim, arte, sim, sim. eh, misturado. A Claro. dança era tão importante para mim como o desenho, como fazer a roupa, como pensar a música, como pintar a cara, as Sim, mãos, enfim, ali naquele contexto tudo era era possível. possível. E essa conversa com o possível, como disseste há pouco, como é que te levou depois a ir para os ginasianos, como estavas a falar? Depois, ah, isso, agora, Pois, agora é depois assim há esta, o tal trajeto para compor aqui não, depois o esqueleto. Hum. há este grupo, não é, que Uhum. foi muito importante para mim, só que eu era muito mau aluno na escola, mesmo, não, a coisa não corria bem na escola para o meu lado, Hum. Não não, gostavas da escola? não sei, eu até gostava dos cadernos e tal, mas eu não conseguia ficar atento, Uhum. não tinha mais notas Uhum. e reprovava, enfim, não foi fácil. E a mãe da, da Daniela Cruz, de uma Que é bailarina, também bailarina e sim, coreógrafa. foi a minha professora de português. E ela dizia: pai, este moço, ele ainda por cima dança, né? Ele devia de ir para o ginasiano. Só que eu venho de uma família com com poucas ah, capacidades Uhum. financeiras e o ginasiano não, enfim, era Certo. complexo. Estamos a falar de uma coisa, eu tenho, né, eu tenho neste momento 42, né? Uhum. Por isso estamos a falar de uma coisa que não é Já foi há algum já tempo? foi há algum Anos tempo. 90? E, Mais tarde. pronto, e depois a mãe da Daniela diz: devias ir fazer uma audição, vou falar com a tua mãe. E a mãe diz: está bem, pode ir. E eu Claro. fui lá fazer a audição e fiquei. Hum. E não precisava de pagar. Só que
o ginasiano não é só a mensalidade, né? É toda uma roupa, há Certo. toda uma. E eu já lá estive, inclusive mais recentemente, Uhum. e as coisas mudaram muito. Certo. Mas o ginasiano não foi uma experiência. Eu estive lá 4 anos, Uhum. não foi uma experiência muito boa, porque fez-me. Olha, eu acho que me fez perceber que eu tinha dificuldades financeiras em casa, Certo. sabes? Eu não podia comprar aquelas calças, eu não Uhum. podia comprar aqueles sapatinhos, eu não podia ir comer aquilo que sugeriam, eu não podia, eu não tinha aquela, eu não pertencia àquele meio. Uhum. Certo. Essa Sim. é a verdade. E também não estava habituado. Acho que não é uma culpa da escola, é uma questão mais do sistema, é mais estrutural do que propriamente aquilo que a gente Sim. imagina. Eu Sim. acho que Sim. o ginasiano é uma super escola, Uhum. É está a importante. Sim. formar grandes bailarinos. Uhum. Eu só caí ali de paraquedas e não foi propriamente uma queda onde eu me. Com suporte É, para te poderes orientar, mesmo sem ter capacidade financeira para. A questão da sim, capacidade financeira, desculpa interromper, não tem só a ver com pagar mensalidades, mas também o contexto do ginasiano, tal como falas, depois tem a ver com da relação das crianças com as outras crianças dentro de um contexto que exige ter um certo tipo de coisas e fazer uma série de coisas dentro de uma escola que à partida é uma escola de formação de dança, não é? Que sim. dá essa formação também a muita gente e que é importante para o percurso de muitos, mas esse contexto social dentro da escola cria muito, cria vários impactos, ou seja, que faz com que quem lá esteja também não se sinta completamente, não é bem-vindo, mas Eu não acho consegue que corresponder às exigências. as coisas mudaram muito, tenho a Certo, certeza. sim. Na altura era mais. A gente sabe que a gente sabe, não sei se a gente sabe, mas o balé não era para toda a gente. Sim, sim. E se calhar ainda não é, e deveria ser. Uhum, Deveria ser de mais fácil acesso. uhum, E aquilo não. Eu não me sentia. Por mais que até tentassem, eu acho. sim. Mas eu não me sentia bem-vindo, não me sentia que aquilo não era a minha casa, era totalmente diferente do lugar onde eu Sim, é tinha antagónico. nascido e onde eu dançava, né, com a Maria Alexandrina, Sim, era totalmente diferente. certo. Até a própria ideia de liberdade, o balé era rígido, era, Uma série de códigos que sim, muito não, diferentes dos não outros. parecia nada, eu era um miúdo da rua. Uhum. E como é que esse miúdo da rua, que estava a descobrir uma coisa completamente diferente daquilo que estava a ter em Escozelo, com essa professora fantástica, a Maria Alexandrina, que me mencionaste, há pouco falaste do ballet teatro, não é? E como é que tu estás no ginasiano e fazes assim esse salto para lá? Como é que encontras o ballet teatro? Alguém te diz, olha, Olha, Flávio, não estás satisfeito com o ginasiano, há aqui uma escola sim, eu até acho engraçado a gente estar a falar assim aqui da vida, das não, nossas das vidas, nossas porque vidas. nos Olha, conhecemos é também, não é? engraçado porque o ginasiano, por um lado, embora estou a dizer isto, né, que eu não caí na minha casa, o ginasiano tornou-me, não só o ginasiano, várias coisas naquela altura, porque estamos a falar de, eu fui um miúdo e um adolescente que trabalhava, trabalhei como padeiro, eu trabalhei aos 12 anos a primeira vez nas obras, como Uhum, construtor civil. uhum, Eu trabalhei bastante enquanto miúdo. uhum. Tinha que ajudar os meus pais, né? Sempre fizeste coisas em paralelo. Sim, sim, mesmo na escola, por isso é que também enfim, eu tive ali uma altura complexa. Uhum. Um pouco depois, e dali do ginasiano, eu desisti da escola e fui viver punk para ocupas. E, aliás, eu fiquei, Disseste Ocupa? sim, Uhum. vivi no Ocupa aqui no Porto, e No assim. Porto. Enfim, eu conheci o Bruno Carvalho Machado Uhum. e o Filipe, o Só Filipe, não? Sim. E nós pertencíamos a um grupo de putos punk e Isso é o contexto do Porto. Isso é é, em é de, que ano, mais ou menos? Consegues dizer? sei lá, Ou não? 2000? Quase ali nos 2000, sim. 1999, 2000, eu Isto para acho. dizer que não é, ainda havia movimento punk assim. Havia.
todos os meus a amigos eram. sério, não é? Assim, completamente ferrado e ao mesmo tempo havia movimento Ocupa no Porto ainda nessa altura. Havia. Pois, certo. Então falavas desse Pronto, grupo de depois punk. aí eu tive aí assim, fui um adolescente e punk assim, de fazer malabarismo na rua e de, e de pedirmos dinheiro, não é? Os semáforos? Também, eu, o Bruno e o Filipe ali, éramos uma grupeta de algumas pessoas, inclusive agora estão a fazer Outras coisas. outras coisas, Sim. tal e qual como eu. Nós éramos um grupo que viajava, Itinerantes. enfim, festas trans, e pronto, eu passei ali assim uns anos. Houve ali eu estava meio perdido também. Hum. Acho que eu tive ali assim uma altura por eu não queria tanto trabalhar nas coisas mais formais, e então esse grupo ajudava-me a tirar algum dinheiro. Uhum. Nós chegámos também a fazer animação em Fantárias, lá em Famalicão, porque o Bruno era de Famalicão e Famalicão. ele mexia-se assim. Uhum. Mas nós éramos uns miúdos punk, ahm, muito excêntricos visualmente. Eu era assim super excêntrico visualmente e com muitos piercings na cara, muitas tatuagens feitas à mão. E estava aqui a pensar que assim também muito ativista em relação a questões dos animais, Sim. Gestos animais. de eu fazer assim, eu fiz uma viagem de comboio até o Algarve para manifestar-me contra as touradas e destruir todos os cartazes na minha. Nossa. Assim, e, Que e, ainda é eh, necessário, não é? Que ainda é que ainda é necessário. necessário, Sim. claro. E o ballet Hum, teatro, como é que E captura? depois há ali uma altura, eu estou com um rapaz, um amigo, que não pertencia a esse grupo, e ele diz-me: Fábio, tens que terminar a escola, isso não dá para ficares Eternamente nessa eternamente vida. nesse modo de vida. Eu disse: yeah, tenho mesmo, né? E lá, pá, o ginasiano é uma escola incrível, acho que devias experimentar. E Ballet teatro? o ballet teatro, Exato. desculpa. Não, certo. Falámos há bocado do ginasiano, agora Sim, falávamos do ballet teatro, sim. o ballet teatro, tens que experimentar, epá, acho que te vai fazer bem. Eu disse: bora. E fui fazer a audição. Eu tinha 18 anos, pronto, aí. Uhum. Fui fazer a audição e fiz a audição, imagina assim, eu acho, em junho, e peguei na minha mochila e fui dar a volta. Fui, assim, saí, né? Fui para os Continuaste festivais todos, eu na tua nem sequer itinerância. soube, não tinha telemóvel, não soube nada. E depois em setembro voltei e fui à escola perguntar se tinha ficado ou não, e pronto, entrei no ballet teatro, e acho que o ballet teatro deu assim Eu lembro-me de ti, um grande perfeitamente. rasgão de vida. Acho que eu me encontrei, acho que eu cheguei a uma casa, ainda é o lugar. Eu sou artista associado do Ballet Sim, é Teatro, isso. Sim, sim. já há uns bons anos, e, E o que é e que te marcou no ballet teatro? Porque, como dizes agora, o ballet teatro para ti é uma casa. E é a casa de algumas pessoas e de muita gente aqui no Porto, de alguma forma, porque é uma companhia. Iremos falar nisso noutro momento, mas quero só frisar aqui que o Ballet Teatro é uma companhia de dança contemporânea portuguesa, não é? Em Portugal, que existe no Porto há vários anos, há mais de 20, e que foi há 40. sim, eu sei, há 40, mas bastante importante e continua a ser importante, nomeadamente na formação que ainda continua a fazer através da escola profissional. Portanto, dito isto, o que é que te marcou no ballet teatro? Ou seja, que professores? Porque depois, mais tarde, tu acabas por colaborar com algumas pessoas do ballet teatro, não é? Aliás, como eu falei da companhia, fazes depois parte da companhia, não é? Em alguns trabalhos. Sim, é assim, é isso. O Ballet Teatro foi assim um sítio muito importante para mim, e ainda é, Hum. porque lá eu senti-me acolhido, e isso é uma sensação mesmo boa. E senti por exemplo, o balé não tinha a rigidez que, que se calhar o ginasiano tinha. São outras São outras, é completamente dinâmicas, sim. diferente. Uhum. E também eu queria muito criar também, queria muito criar as minhas,
dar lugar às minhas ideias, e o ballet teatro tinha essa possibilidade. De todos os professores me marcaram, é Uhum. lógico. É claro que a Elizabeth Magalhães, que é uma bailarina e coreógrafa, e agora uma académica, né, uma Sim, pessoa que faz investigação. Sim. faz investigação, é incrível. Que há pouco tempo fiz parte do doutoramento dela. Uhum. Foi uma professora muito fixe. E é curioso que a Elizabeth foi também aluna da Maria Alexandrina Alves da Costa, de quem nós falamos no início. Uhum. Ahm, e, ahm, e pronto, que professores é que me marcaram? Sei lá, Sim, acho que todos, mas a Elizabeth é assim a pessoa que mais mais me. te vem à cabeça. Sim. Ela dizia-me muitas vezes: claro que podes fazer isso, claro, o poder fazer, não é? Eu Tem queria noção de muito. liberdade de fazer as coisas. Sim, que depois eu apaixonei-me muito por performance art, ainda logo no ballet teatro. Uhum. E E começaste a fazer coisas também nessa altura. Sim. a primeira performance que eu fiz foi em 2006. Uhum. E depois, quando terminei o ballet teatro, eu dei-me muito bem com a Ney e com a Isabel também logo. Eu também acho que eu fui deixando. hum, Parece triste, parece meio triste dizer isto, mas fui deixando assim o lado. Não fui deixando o lado punk, que eu não sei se isso se deixa. Acho que eu hum, fui querendo ter uma casa, poder pagar água, luz, comer melhor. Ter outro tipo de estabilidade. Ou Sim, estar noutra forma na vida, mas com o mesmo sim, sentimento, sim. sim, que Hum. fui, claro, fui, não, claro, fui, querendo. Também, e precisando, porque não estava a ser fácil. O percurso é precário. Não é, não é, continua a ser, mas eu queria dar assim um salto, queria ter uma casa, por exemplo, queria poder guardar as minhas coisas, queria não estar tão itinerante. Uhum. hum, e depois a Isabel chamou-me para um projeto, depois entretanto a Inês chamou-me para dançar, e aí pronto, vem assim muitas complexidades. Eu queria muito fazer as minhas performances, e acima de tudo eu queria fazer isso, Uhum. mas dançar dava-me mais Claro, estabilidade. sim. Entretanto, a Inês chamou-me para dançar, e depois há aqui assim em 2009 eu entro para a Companhia de Ballet Contemporâneo do Norte, Exato, sim. que é uma companhia que também foi muito, muito importante para mim. Uhum. Na altura ela era quem fazia a direção artística era a Elisa Worm, depois mais tarde foi a Susana Otero, mas Uhum. quem dava as aulas de balé era o Luís Carolino. Uhum. E há uma coisa que eu acho que é importante dizer, que já na altura eu queria fazer performance e materiais, objetos, mas o Luís fez-me gostar, o Luís, a Susana e o Rui também, e claro Sim. que a Elisa, fizeram-me gostar do balé. Mostrar-nos outra forma de olhar olhar e fazer, não é? O balé. Eu gostava de balé quando estava lá. É engraçado que estou aqui a olhar, a pensar. Gostava porque também. Mas tem a ver com, lá está, há bocado falávamos de quem dá a formação, quem é que te põe em contacto com, não é? E são essas entidades, essas pessoas, ah, que te vão, de alguma forma, colocar perante a disciplina, seja balé, seja outra coisa, colocar com outra visão, não é? Outra forma de estar. Ahm, e vão-te influenciar, não é? E essas influências acabam por depois transparecer nos teus trabalhos, porque, e mesmo há bocado falavas, eu precisava de estabilidade, precisava de uma casa, mas continuas a ser punk na mesma, não é? Ou seja, ou o teu sentimento de punk existe, não é? Ahm, mas falaste do teu primeiro trabalho em 2006 e das colaborações depois como intérprete com a Né e com a Isabel Barros, do Ballet Teatro. Ahm, no Ballet Teatro também, e à volta de, tu foste criando amizades com outros colegas que mais tarde também acabam por ser criadores e também intérpretes, não é? E que foram também teus colegas e teus colaboradores nos teus próprios trabalhos. Porque consegues falar um pouco de alguns trabalhos que tu foste iniciando nesse percurso? Sim, olha, assim. ah, Deixa-me só ver assim as datas. Eu entrei no Ballet Teatro em 2002. Depois. Sim, pronto, eu era da turma de duas pessoas éramos bastantes, mas já assim
A primeira turma, porque depois eu tive em duas turmas. Mas sim, a primeira turma eu era assim de colega de duas pessoas que fizeram, com quem eu me dei melhor artisticamente, que é a Carla Val Quaresma Uhum, e João Castro. uhum. Estas duas pessoas foram pessoas com quem eu fiz várias coisas. Hum, Inclusive dançamos para a Né os dois, os Os três? três. Sim, sim, sim. E depois a Carla teve assim um percurso assim diferente, ela quis sair, João não, o João já continua e Sim. ainda é um artista multidisciplinar que está aí, não é? Uhum. E, hum, e a Isabel convidou-nos aos dois para fazer uma peça. Eu acho que isto foi em 2011 ou assim, Uhum. que foi quando fomos ao Brasil e assim. E a gente deu-se bem e fizemos várias coisas. Ele pediu-me para fazer a música para uma outra peça. Entretanto, aparece o Bruno Sununu, também do Ballet Teatro, Certo. que se junta ali um bocado a nós. É, claro que depois há assim uma rede Vai formando. que se vai formando, mas foi assim a partir daqui. Eu não sei se fazer colaborações é aquilo que eu mais faço. Acho que Mas fizeste não. algumas, Mas não, fiz não só algumas. como colaborador artístico e co-criador, mas também como há pouco falávamos no início, nas outras áreas em que tu gostas também de tocar, não Sim. é? Ou seja, nos figurinos ou no som, Pois isso, depois assim as coisas vão-se vão assim, aparecendo. vão aparecendo, porque, por exemplo, eu estava no fundo, sim, assim, mas esta coisa é que estamos aqui para falar de mim, mas assim, Estamos a conversar sobre exato, ti, através de ti. através de mim. Hum, e acho que eu gosto assim de mexer em coisinhas, sabe? Uhum. Assim, de descobrir coisas e a cena analógica, ela agrada muito mexer, tocar. Ahm, e quando estava no Ballet Contemporâneo do Norte, fizemos lá uma peça na altura com o Pedro Rosa. Uhum. E eu andava a gostar muito de brincar com som e o Pedro Rosa disse: Mas não queres fazer a música para a minha peça? Eu disse: bora. E depois o Pedro Rosa chama-me para fazer essa, porque foi a primeira vez que eu fiz uma faixa Sim, sonora. sonoplastia. ahm, e, de- e depois João Castro ouviu, chamou-me para fazer também a dele. A Né disse: Uau, não queres fazer também a minha? Entretanto, Cristina Panas Leitão também me chamou para fazer de duas peças dela. Isso aconteceu assim um bocado. Eu disse: acho que eu fui dizendo sim, porque eu Uhum. gostava assim de fazer e também. Os meus projetos criativos, Sim. né, são sempre muito solitários. Então é muito fixe estar com outras pessoas também, né? Porque uma Sim. pessoa Que te contamina-se. pedem, Olha, não queres fazer tens isso? espaço e tens liberdade para fazer este tipo de Sim. coisa, não queres fazer E isto. aconteceu mesmo com os figurinos, né? Certo. Há ali um momento que eu digo à NEC, não, acho que foi em 2016, que eu digo, isto já não, nem foi assim há tanto tempo quanto Uhum. isso, não sei, Foi ontem? foi ontem, 2016. Quase há 10 anos, sim. Foi a última vez que eu disse, olha, Né, eu não quero mais ir para o palco, isso foi assim uma decisão que eu tomei, e disse, olha, palco para mim não está a dar, não estou. Não era a tua casa. Não está. Eu não quero dizer que não vai dar no futuro. Se calhar daqui a 10 anos estou eu num palco Nunca a se dizer, sabe. olha, houve uma altura. A gente nunca sabe, né? Mas eu disse, Nélia, mas não estou nessa assim de estar no palco e também até mesmo de dançar. Parece que houve ali um momento em que não Já me não fez apetecia. sentido ser intérprete, não é? Uhum. Sim, já não me apetecia tanto. Porque dançar não é só dançar, né? Dançar é tão complexo. Porque há um aquecimento, há uma roupa que tu tens, né? Assim, há um estado que tu entras no Há várias estúdio, etapas. há um linóleo. Não há sempre, mas uma maior parte das vezes há. E depois há o palco, não sempre, mas muitas vezes há, né? Esse palco, As luzes, a essa grande visão. luz, aquela luz, a luz que se acende em ti, a luz que apaga dali. Dançar não é só dançar. Uhum. E a Né disse, porque eu dou-me muito bem com a Né Uhum. e com a Isabel, né? A gente
damos-nos muito bem. E na altura, quando eu disse isso, a Néné ficou assim meio triste, eu acho. E ela disse, mas eu tinha feito os figurinos, ajudava nos figurinos enquanto dançava também. Ela disse, mas fazes os figurinos já mesmo. Exato. Não te queria perder. Sim, Estava com medo. nunca iria, Sim. nunca iria, nunca, não sei, mas espero que não. E pronto, eu fui fazendo os figurinos quando fiz os figurinos, só os figurinos, e não dancei para peças da Né, também outras pessoas chamaram-me, disseram, olha, não queres fazer os figurinos para mim? Eu vi que na Tinhas peça da feito. Né, eu disse, bora fazer. E isso, por consequência, acabou por abrir mais o leque de outras colaborações e de outro tipo de trabalho e vá lá, outra vez a liberdade a bater à porta, não é? Mas há aqui uma coisa que acho que é uma pergunta fundamental, que é quando é que tu sais do percurso da dança e assumes completamente essa, esse cruzamento com os materiais, os tais materiais que tu gostas tanto de mexer, não é? Porque o teu trabalho neste momento é instalativo, performático, meditativo, ahm, visual, no sentido do desenho e do gesto, onde é que ela aparece? Ou seja, há um momento em que para ti foi charneira, certamente, e começas a entrar mais nesse campo. Eu acho assim, acho que Nada é linear, e nós não é sabemos. nada, não é Ainda nada bem, linear e depois, quando chegar a casa, depois pensar, se calhar devia ter dito. não faz mal. As Mas pessoas é, também podem procurar. mas eu acho assim, eu acho que sempre, claro, dentro das mudanças que foram acontecendo, sempre foi mais instalativo aquilo que eu criava. Sempre foi mais. O primeiro projeto que eu faço é esse em 2006, Uhum, que apresentei a convite do Ballet Teatro teatro. numa galeria que já não existe, que é a Servartes, Uhum. e depois no Contagiarte. Eu tinha um rolo de fita cola e. Somos tão antigos. Eu tinha um rolo. Nem somos. Não somos nada. Não somos nada. Continua. Tínhamos uma Tinha um fita rolo de cola. fita cola. Assim. Hum, eu sempre gostei de materiais e de coisinhas da ideia de analógico, da ideia do fazer, assim. Até do artesão, que é Uhum. uma palavra que cada vez eu gosto mais, que já tive medo dela, já não gostei, já tive medo, agora gosto muito. Uhum. E eu sinto que eu sempre fui mais nesse campo. Uhum. Surgiam outras coisas que eu acho que davam-me estabilidade, sabes? Certo. Assim, estabilidade Financeira. financeira Uhum. e também conhecimento, né? Colaboração, conhecer outras pessoas, conhecer lugares. co- hum, e à medida que eu fui conseguindo fazer com que aquilo que eu faço mais sozinho, que é isso, né? Do desenho, da instalação, do gesto, Da da pintura. escultura, da pintura, Uhum. à medida que eu fui conseguindo fazer disso ah, Um recurso um também recurso de tempo e financeiro. tempo, e depois também a questão do tempo, e assim eu fui deixando as outras. Eu acho que é mais ou menos assim. E hoje eu faço muito menos colaborações, faço muito menos coisas, porque aquilo que eu faço, aquilo que a gente chama dos meus projetos, né, que é Como é que tu descreves os teus projetos e aquilo que tu fazes? De alguma forma. não, Não há descrição possível. não há. Ah. Hum. É claro que há. Mas não sei se tenho um bocado de receio, sabes? A gente diz, isto é isto. Eu, Não, eu, claro eu que não. chamo de. Eu acho que são performances. Boa. Acho que são performances que cruzam o gesto, a ação, a construir, compor, E é uma com, delicadeza também com o tempo, não é? sim, com objetos efêmeros, porque eles saem algures dali, com materiais de muitas maneiras precários, porque são coisas que eu vou encontrando, isso depois já é o que é os projetos que eu faço, não é? Mas Claro, sim. São acho que muitas são coisas. isso, mas são essencialmente, eu gosto muito de caminhar, gosto muito de andar por aí e de ir encontrando
pequenas coisas, e essas pequenas coisas vão ganhando forma em estúdio, vão ganhando espaço Uhum. e tempo. E, hum, e elas ocupam essencialmente o lugar do chão. E como é que eu as identifico? Identifico assim: performance, desenho. Umas têm mais desenho, outras têm mais pintura. Mas também não vou fechar assim a Claro, coisa, certo. porque eu quero que a coisa seja aberta para que outras coisas possam surgir. Ter outras leituras, não é? E também poder fazer outras coisas no futuro. Tenho pensado muito na ideia de tapete, queria aprender a Uhum. fazer tapete de arraiolos. E é isso, eu quero abrir a possibilidade de que muitas outras coisas possam surgir naquilo que eu faço artisticamente. Parece não. Uma pessoa que está sempre com a obra aberta para que não se feche completamente vá lá, em definições. Ne- Mas que vais encontrando certos caminhos, não é? Só há um bocado falavas de costas de caminhar, não é? E vais encontrando os objetos e fazendo essa assemblagem e essa ligação entre os objetos e as suas familiaridades entre eles. Hum, Há uma coisa importante que tu dizes que é essa estabilidade e encontras em certo momento com o teu trabalho, este que agora fazes, que dizes que é performativo e instalativo, essa estabilidade de alguma forma, não é? E que te leva também a assumir, se calhar, mais um papel, tu como Flávio, como criador, não só a nível nacional como internacional. E tu fazes esse trabalho também de te levar para fora vá lá, do contexto português. Achas que isso de alguma forma também mudou a tua visão em relação ao contexto português ou não? Ou seja, isto para fora um pouco, mostraste o teu trabalho noutros contextos? Que tipo de situações encontraste fora deste país que é o nosso? Ou como é que foi recebido o teu trabalho de alguma forma? Hum, não sei se eu sei assim. Eu fui fazendo, ah, começou, começou a surgir, né, oportunidades. Eu acho que oportunidades de viajar Uhum, mais ou uhum. de sair de Portugal. Eu não posso dizer assim, eu não posso dizer que Portugal é um país que, que tenha uma estrutura de apoio à criação artística experimental forte. Não é. Infelizmente, há de haver outros lugares com menos apoio, mas não é. Uhum. E E precisava também. precisava, não Uhum. é? Precisava porque é, é de uma extrema importância a experimentação e a criação artística ela é brutal, né? Enfim, isso era todo um outro assunto, a gente também se calhar vai lá, não sei. Mas depois começaram a surgir oportunidades ou chamarem-me para ir para outros, para outras cidades, para outros países. Eu vou indo. Uhum, Há uma coisa que é importante, parece que eu faço muita coisa, mas eu também gosto muito de ficar em casa sem fazer assim, só ler ou só estar. uhum. Dentro do que eu não me imagino ter grandes turnés, nem acho que seja viável para a minha saúde, nem para a pegada no mundo, Ecológica, sim, ecológica. sim. Eu gosto de viajar, sim. Este ano eu estive na Bulgária. Não, também evito. Eu tento escolher qual é que é Para onde vais? para onde vou para não ir muito. Uhum. ah, ah, Também não quero fazer muito. Para não ceder à produtividade excessiva ou compulsiva. Sim, Uhum. acho que é muito importante para mim também não fazer nada, ou nada. Estar em casa com a minha cadela, fazer uma comida e estar a E descansar, estar e contigo, porque o tempo do descanso. caminhar, sabes? Uhum. Permitir, porque eu não tenho assim eu não tenho muito jeito para seguir horários, é Uhum. complexo. Não é que eu chego atrasado, não é isso. Mas o horário rígido faz-me confusão. Sabe? Tenho um estúdio das 8 às 3. Vai-me apetecer ir às 4, sabes? É assim Sim. meio. Ou não ir. Ou não Ou ir. não ir. Porque é engraçado que a maior parte das vezes eu tenho.
Por isso é que também estar sozinho é mais fácil. Também é um dos motivos, porque às vezes eu vou em residência e estou assim os 7 dias da residência a olhar assim para parece que nada surge, né? Uhum. E às vezes surge no primeiro dia a instalação, a performance, o jeito, não sei o quê, e já está. E vou ficar aqui 6 dias assim, e é fixe também, porque posso andar a caminhar e tal. Uhum. Mas é isso, depende muito de... Isto perdi-me se calhar um bocado na conversa, não perdi. Nós estávamos a falar da questão Da viagem. da viagem e de que procuras também, se calhar, escolher para não ir tanto. Que foram aparecendo esses convites e também a tua vontade, se calhar, de mostrar o trabalho noutros contextos e também a importância do lugar da experimentação nas artes. Eu acho curioso a forma como tu vais falando de certas coisas, porque certamente há várias outras coisas que podíamos ter falado ou falar, mas acho que sobretudo também este encontro é para te conhecer, para ouvir, porque através da forma como falas e descreves as coisas, sejam as mais corriqueiras, isso traduz também no teu trabalho, na forma como a tua linguagem aparece nos materiais. Um, e também não queria tirar o privilégio de te conhecer tão bem, não é? Porque eu sei que há sítios que tu gostas mesmo de estar, não é? Uh, Sítios mais ligados, onde muitos materiais estão todos juntos, como as oficinas e outras coisas mais. Um, mas o que é engraçado também perceber é que o quanto influenciou aquele primeiro gesto de eu quero ir àquele sítio e estar com aquele grupo, ah, aos 8 anos. E como isso mais tarde acaba por determinar uma série de coisas, também que há várias coisas no teu percurso. Falando disso e do agora, o que é que tu tens em mãos? O que é que te está assim a fervilhar e o que tu dirias, tipo, estou a montar este projeto, estou a pensar nisto agora, em breve vou estrear, ou neste momento estás somente a descansar? Que projeto é que tens em mãos? Descansar é É muito importante. importante para mim. Uhum. O descanso é produtivo, claro. Eu não sei, para mim, eu não sou de acordar cedo, eu gosto de ficar na cama. Tenho essa visão que também é um pouco punk, também é um pouco punk, de estar na cama, ouvir música, ler, sabes, assim. Não, não, acho que é importante Estar. sobre mim dizer isso, que é, às vezes pode parecer que estou a fazer bastante, mas dentro desse fazer, o não fazer é muito fixe para Uhum, mim. uhum, uhum. Entra assim, o que é que O que é que estás o a ver? antes. Olha, eu fiz uma performance há pouco tempo no Teatro Campo Qual Alegre é? com uma companhia instável e alguém me perguntava que achava interessante porque parecia que aquilo que eu faço era um pouco infantil, sabes? Assim, meio Uhum, assim de brincar com os uhum. objetos. E eu concordo, eu acho que há qualquer coisa do miúdo que eu era e de que eu fui naquilo que eu vou fazendo. Esta ideia de montar, quase assim do Lego, não queria bem dizer Lego, mas Das das peças, dos puzzles. pecinhas, das madeiras que vêm da oficina do meu pai. O meu pai é marceneiro, né? Das linhas e dos tecidos que vêm da minha mãe é costureira. Então, todas essas coisas eu acho que vêm também muito da minha infância. E, e saltando assim para hoje, eu acho que aquilo que eu faço hoje vem muito contaminado sobre aquilo que eu fui, eu acho. O gesto assim que eu tento, importa-me que seja direto, talvez limpo, claro, seja preciso, também delicado, Uhum, gentil. uhum, Acho que vem, claro, de um lugar da dança e do lugar também até do balé. Alguma rigidez, eu acho que vem também daí. uhum. E sobre o que eu quero fazer, eu acho que é isso. Eu quero caminhar, eu gosto muito de caminhar, cada vez gosto mais. Quero continuar a encontrar materiais se eles surgirem, Gira? porque Uhum, também não vou, preciso disto, não é tanto uhum, isso. Quero continuar a evitar consumir num todo da vida. Quando eu digo consumir, é comprar coisas desnecessárias. uhum. E, E estás a fazer algum projeto neste momento que estás a pensar, ok, sim, vou apresentar para o ano ou depois, ou estou a colaborar com. Estou, estou,
Estou a fazer, vou Vais fazer, fazer. estou a fazer este projeto e vou fazer um que também que vou apresentar em abril no Corpo Mais Cidade, Uhum, que vai ser nas estações de metro, uhum. em três, e tem a ver com isso, tem a ver com caminhar, com encontrar objetos e fazer um desenho instalativo em cada uma das estações de metro. Uhum. Hum, E é assim que te vês daqui a 5 anos a caminhar, a tentar encontrar objetos. não sei. Não penso, pensar no futuro é complexo. 5 anos, eu tenho 46. Talvez, não sei, acho que eu estou com vontade de aprender a fazer mais Eu coisas gostaria. ligadas às mãos. Manualidade. Sim, tipo tapete. Eu estou com vontade de aprender O- essas áreas, Uhum. entrar aí nesses lugares e ver como é que como é que elas influenciam a minha criação de arte. E também estar aberto a mudar e à mudança e que as Isso, coisas mudem. isso seria que as coisas mudem, falando de Que futuro elas já e, mudam e que- já. constantemente, não é? E falando das coisas a mudarem, dirias, dirias isso a quem está a começar este momento um percurso na dança contemporânea, na performance? Dirias isso, está disposto às mudanças? O que é que dirias a alguém que está a pensar fazer alguma coisa na dança contemporânea neste momento? Olha, eu antes de mais dizia assim. ah, Dizia, às vezes eu digo. Porque também quando estou no balé, estar no balé teatro também é estar, é cruzar-me com novas gerações. Eu diria que há uma ideia de sucesso que é totalmente parva, sabes? Assim, parva, assim. E há lugares que nos encantam para nada, sabes? Nós temos um encantamento com alguns festivais, com alguns lugares, com alguns teatros e não servem para nada esses encantamentos. Há muitos lugares, há muitas maneiras de te sentires com sucesso ou de te validares. E não são necessariamente aqueles lugares ou aqueles. Uhum. hum, eu dizia isso, para ter cuidado com aquilo que Com nos. deslumbre. Com deslumbre, sabe? Assim, eu quero estar naquele teatro, eu quero estar naquele festival. Eu sinto que eu sofri um pouco este deslumbre, sabes? Assim, pá, eu devia estar naquele festival. Não é para quê? Sabes? Não tem Sim, nada, não é sim, nada sim, de. sim, sim. É só um festival. Depois há outros, há muitos festivais. Então, o que fazer Eu, o que fazer ou como encontrar esse deslumbre, de alguma forma? Em vez de estar a procurar o deslumbre fora de si próprio, seria. primeiro, acho que seria isso, não te deslumbrares com aquilo que à partida parece os lugares ideais para ti Uhum. e também com a ideia de sucesso e assim, acho que é muito perigosa. E, e depois dizia talvez, para ir fazendo, para ir conhecendo e para ir. Esta coisa do gerúndio é interessante, não é? Para Ir indo. ir indo e vindo e fazendo e experimentando. Claro que é importante também uma luta por menos precariedade, Uhum. mas ir fazendo, ir estando, ir conhecendo, ir dançando, ir mexendo nas matérias, ir mandando um e-mail de vez em quando a alguém que a gente gosta também, Também. Ou ligar. ou ligar, dizer, olha, vi a tua performance, gostei tanto, dá para dar uma... E eu gosto tanto de ti, Flávio. Podíamos ficar aqui mais tempo. Muito obrigada, mesmo. Obrigado. É um prazer estar contigo e conversarmos sobre tantas coisas que é a vida. E assim ficamos. Hoje, Obrigado. neste episódio, com o Flávio Rodrigues, com este pequeno apontamento. Estar atento aos deslumbramentos, para que nos possamos permitir ir indo com outras atenções. Obrigada.